Amigas e amigos, bingo! Não falei? Falei! Depois dessa operação aí de limpeza que a mídia promoveu para encobrir essas denúncias pesadas aí contra os paus de galinheiro lá da Operação Lava Jato, particularmente essas entrevistas do Sérgio Moro na Globo News e do Deltan Dallagnol no Grupo Folha, né, está aí na rua mais uma fase da Operação Lava Jato, na 46ª fase, essa rosca sem fim, esse tribunal de exceção que não tem parada. É isso, tem um objetivo claro nisso. Claro, eu venho falando, é isso, né? Não precisa ser Nostradamus, Mãe de Ná, Pitonisa, não precisa consultar bola de cristal para antever os passos desta turma. O que justifica essa fase agora, mais uma fase da Operação Lava Jato, exatamente nesse momento? Num caso que eles já conhecem, não é de hoje. O Sérgio Moro escreveu lá no pedido de prisão de um diretor, ex-diretor da Petrobras, que se trata de crime pretérito. Ora, se é crime do passado, eles estão em cima disso desde que a Operação Lava Jato foi constituída oficialmente no começo de 2014, mas já vinha trabalhando antes disso, já no final de 2013, esse grupo aí que foi constituído pelo Grupo Globo e que o Grupo Globo deu o nome de Operação Lava Jato, né? Eles vêm trabalhando desde lá e agora resolve, não, descobrimos aqui que tem um crime do passado. Ora, não precisa ser muito, né, inteligente para entender, para compreender a lógica da politicagem que tem nisso aí. Né? E outras coisas mais, a gente pode... Isso são coisas que a gente... regras elementares aí de raciocínio, né? Ligar 1 mais 1, A com B, etc. No meio de tudo isso aí, quantas coisas não tem que eles poderiam estar investigando? O próprio Aécio Neves, a história das malas que ele recebeu, o dinheiro que ele teria recebido lá do grupo JBS, né? Aí criaram essa... Vejam como são as coisas. Isso é coisa do Grupo Globo. Maquinação, malandragem do Grupo Globo, que a Operação Lava Jato é serviçal do Grupo Globo. São atores do Grupo Globo. Né? Aí criaram essa situação de joga o Aécio no colo do STF, o STF joga, devolve o Aécio para o colo do Senado, e o Senado se vê na obrigação de cumprir o artigo 53 da Constituição, que diz que um parlamentar só pode ser afastado em situações específicas, crime em flagrante, coisa do tipo, né, com a anuência dos seus pares. Não cabe ao Poder Judiciário fazer esse tipo de afastamento. Né? Cria-se essa situação, né? Esse debate, esse embate, né? Que fica aí pelo senso comum, se espalha por aí o moralismo de fancaria, né? Contra a classe política, a tal da classe política. Tudo isso é maquinação. Agora a essência da coisa não aparece. A essência da coisa é que é apurar esta questão da mala do dinheiro. Né? O jornal Folha de São Paulo faz um editorial hoje nesse tom, né, de maquiagem, de maquiar a situação, o que é concreto, o que é real. Né, que diz que a situação do Aécio é vexaminosa, né, que as malas, que o dinheiro, não sei o quê, que não tem como negar que existe ali uma conduta criminosa, etc, etc. Mas não fala uma palavra sobre a necessidade de fazer a investigação de tudo isso. E mais, o que não ficou aí pelo caminho durante toda essa trajetória da Operação Lava Jato, antes deles deflagrarem essa mais recente fase aqui, em cima exatamente da Petrobras? O que eles estão querendo com essas prisões, se não mais delações premiadas envolvendo Lula, PT, etc, etc, etc. Né? Ficou aí para trás, né? Ficaram nada mais, nada menos do que as malas do Gedel Vieira, que foi feito... O que foi feito das malas do Gedel Vieira? A mala do Rocha Loures, né? As denúncias de vários deles aí, desses que foram vítimas dessa ação persecutória da Operação Lava Jato, as denúncias do João Santana, que disse, mas doutor Sérgio Moro, Caixa 2 existe desde o século passado, né? Tem Caixa 2 nos Estados Unidos, na Europa, etc. O Eike Batista dizendo, olha, eu sei daqui de Caixa 2, vocês não querem a minha colaboração? Tem aí, eu já falei aqui o depoimento do Eike Batista, do Renato Duque, do Nestor Severó, do Paulo Roberto Costa. Por que não investigaram tudo isso, a mega delação da Odebrecht? Por que não se investiga tudo isso ao invés de ficar criando aí mais uma fase da Operação Lava Jato exatamente em cima da Petrobras? É isso, né? Eles são muito previsíveis, muito previsíveis. O jornal Estado de São Paulo, quando a gente pula para o outro lado, para outra facção do golpe, levanta questões importantes. Tem aí um editorial, né, dizendo que
diz o título, né? Notícias falsas sobre a Lava Jato. Aí na chamada diz o seguinte, que o perigo para a Lava Jato é a não conclusão das investigações sem a produção de provas robustas. Aí pega exatamente esse caso do Aécio Neves, diz que o STF agiu certo, que o Senado agiu certo, que eles cumpriram a Constituição, o artigo 53 da Constituição, e entra no mérito da questão, que é exatamente o que eu venho falando aqui, a tal da classe política, quando diz aqui que vem sendo difundida a ideia de que os políticos, entre aspas, do Estadão, aí diz aqui o Estadão, assim, no plural, sem especificar, como se os parlamentares formassem um único corpo. É exatamente isso que eu venho falando aqui, os políticos, entre aspas, surgem de onde? Eles não são políticos? O Grupo Globo não está fazendo politicagem, política rasteira, né? Politicagem que eles estão fazendo aí a favor dos seus interesses no processo do golpe, assim como a outra facção também, a facção do presidente golpista, Michel Temer, o Aécio Neves, aqui do Estadão. Lógico, eu sempre falo isso aqui, por trás de tudo isso tem um mundo de coisas. Poder econômico, os interesses econômicos, o orçamento público, a privataria, etc. O programa do golpe, as reformas da Previdência Trabalhista, etc. Tudo isso está por trás, né, dessas facções, dos interesses dessas facções. A Petrobras, o BNDES, a Eletrobras, etc. Né? Aí o Estadão prossegue aqui dizendo que a Operação Lava Jato ganhou um respeito muito grande da população, de uma parcela significativa da população, e que essa parcela significativa está apreensiva com o futuro da Lava Jato, né, porque acha que, diz aqui, achava essa parcela, né, da população, achava a parcela da população manipulada pela mídia, isso eu estou dizendo. Né. Aí diz aqui o editorial, achava que era uma operação perfeita demais para ser verdade, que em algum momento ela seria sabotada pelos corruptos. Pois bem, a desconfiança de todos esses anos parece agora corroborada pela alegada virada de mesa que, entre aspas, os políticos, com a cooperação de alguns ministros da Suprema Corte, estariam fazendo. Né? Eu vim falando aqui, o Grupo Globo criou essa imagem, né, que tem o demônio, o inferno, que são os políticos, e eles que são os santos, que caíram do céu, todos limpinho, asséptico e não sei o quê. Né? Aí prossegue aqui o editorial dizendo o seguinte, que o Congresso Nacional, na verdade, está debatendo, no caso do Aécio, né, está debatendo a conduta do Rodrigo Janot, aquele parlapatão, ex-procurador-geral da República, não é Lava Jato, diz aqui o Estadão, né, que existe aí, portanto, uma abissal, diz o Estadão, uma abissal diferença. Né, os reconhecidos méritos da Lava Jato não são provenientes do ex-procurador-geral da República. Basta ver, por exemplo, que em Curitiba não houve nada semelhante ao imbróglio da delação da JBS que ainda precisa ser esclarecido. Eu falei aqui, o Rodrigo Janot e a Operação Lava Jato são crias do Grupo Globo. O Grupo Globo deixou a Operação Lava Jato em segundo plano, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o timinho lá, né? O grupinho de pau de galinheiro lá da Lava Jato ficou em segundo plano. Entrou em cena quem? O Rodrigo Janot, para fazer uma operação direta, foi uma tentativa de dar um tiro no peito do Michel Temer. E sofreram um drible. Né? Tanto é que é isso, né? O Rodrigo Janot saiu da cena para entrar aí na galeria dos traidores da pátria, dos que fazem aí papel sujo para sabotar a democracia, sabotar o país, etc. Né? O Estadão prossegue nessa linha dizendo que é preciso obediência à lei, né? Que que isso é a força da Operação Lava Jato. Lógico que quando ele fala obediência à lei, porque a Operação Lava Jato é isso, né? Tem um caminho, tem uma ação principal. Essa fase agora, vocês têm que ir no caminho aqui, ó, de perseguir o Lula, né? O PT, a esquerda e tal. Né? A obediência à lei é isso aí. Né? A lei deles, as leis que eles criaram, as interpretações que eles dão às leis de acordo com as suas conveniências políticas. Aí diz aqui que o grande risco para a Operação Lava Jato não são os políticos, entre aspas. Afinal, eles não mandam no Poder Judiciário nem no Ministério Público. Exatamente, não manda. Agora, eles estão fazendo o que aqui quando eles fazem essa distinção entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário? Estão fazendo a defesa do Poder Executivo, do presidente golpista, dessa facção aí do golpe. É um jogo que a gente precisa analisar com lupa de precisão para a gente entender exatamente do que se trata. As coisas vão se formando, né, vão se compondo, e a gente monta o quebra-cabeça e vê claramente, nitidamente, o retrato do que é o golpe, duas facções do golpe, e do sentido da existência da Operação Lava Jato, que é prosseguir aí para tirar o Lula de circulação, não permitir que o Lula ou qualquer outro candidato progressista participe de um processo democrático,
né, de um processo em que as questões de fundo do país podem ser debatidas e que se aponte caminhos, rumos para a sua superação, ou seja, a superação do golpe, a derrota do golpe. É um jogo com cartas marcadas e muito bem delineado. O retrato está muito bem desenhado nesses fatos que eu acabei de comentar aqui. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.